agora vamos para Efésios 3, vamos lá. Doidura isso. Dia que você pregar, você vai entender o que eu estou falando. Olha para o seu irmão falando ali, papai está na casa. Ele está aqui, irmão. Eu vou falar um pouquinho sobre a oração de Paulo. E antes de eu ler o texto com vocês, eu estava no encontro com Deus hoje, da igreja do Bispo Samuel. Fui servir, levei os pastores amigos nossos, pastor Felipe e pastora Verônica, passaram pelo encontro. Agora em dezembro nós vamos ter o nosso encontro. Eu não anunciei nada ainda para não queimar o encontro das mulheres, amém? Então você que é mulher, não perca, que vai ser maravilhoso, irmã. Se você tem oportunidade de ir, porque R$200 você vai gastar daqui 2 meses com o McDonald's. É sério o que eu estou falando. Com o seu cabelo. Ou menos ainda. Então a verdade, se você não investir na programação espiritual do que você deseja, você nunca vai ver algo diferente. Eu estou me comprometendo com você hoje, de acordar amanhã e voltar para a esteira. Que ouviu que eu falei? A gente ama desafio, a igreja precisa amar desafio. Você precisa ser uma pessoa que busca desafio para crescer, amém? Toda limitação Deus vai arrancar da sua vida hoje. Toda limitação que Deus não colocou na sua vida, Ele vai arrancar. As limitações da nossa vida, elas existem para um desafio, irmão. Escute, Davi, quando foi desafiado na verdade ele desafiou Golias, não foi desafiado. Israel estava sendo desafiado, mas quando Davi se apresenta, ele não viu sua limitação. Golias vê sua limitação, ele descreve: você é um menino, sim ou não, gente? Você vai me derrubar com o quê? Com pedra. Geralmente a limitação fala isso para nós, dentro de nós. E eu quero começar falando uma coisa aqui. Vai gravando aí, Vitor. Já estou pregando, amém? Já estou pregando, amém? Escuta, 15 anos atrás eu era um traficante da favela. Não queira transformar na sua mente uma cultura que já não existe mais na minha vida. Não tem como eu voltar a ser o cara que eu era. A minha mentalidade transicionou porque eu comecei a ir em certos lugares, comer certo tipo de comida, ouvir certo tipo de pessoas, ler alguns livros diferentes. Quem está me ouvindo? Tudo isso é para que haja crescimento e rompa as limitações que todo ser humano tem. Se você não é uma pessoa que gosta de ler, você vai ficar limitado no conhecimento. Se você é uma pessoa que não gosta de buscar a Deus, a sua espiritualidade daqui a um tempo vai sumir. Se você é uma pessoa que não busca desafio espiritual, em crescer e avançar, e querer ganhar almas, amém? E querer avançar, trazer pessoas para cá, para ouvir a palavra, você vai ficar limitado. Por isso que talvez eu e você tivemos que perder algumas portas de emprego. Para eu ser bem sucedido na última porta, 3 anos atrás, porque faz 3 anos que hoje eu vivo da fé, escute bem, eu tive que sair da minha limitação. A cultura é afetada porque por causa dos meus relacionamentos, dos seus relacionamentos, amém? Irmãos, se 15 anos atrás já era difícil um jovem sair do meio da periferia e vencer na vida, você imagina os dias de hoje. É muito mais difícil tirar alguém. É muito mais complicado você pregar para um jovem que ele pode transformar a cultura de onde ele vive socialmente, espiritualmente e geograficamente. Só que por 5 anos eu tenho pregado, a maioria de vocês que estão aqui hoje já não pensa como pensava antes em muita coisa. Por quê? Porque você viu como é bom viver em lugares que Deus plantou você. Você viu, talvez o evangelho que te feriu, foi o evangelho que te fez você vir a essa igreja. Você percebe que todas as coisas que acontecem com você, ela não te leva para trás, ela te avança. Às vezes a gente não gosta porque não queremos nos ferir, não queremos que a dor fique ali, não queremos que as decepções continuem, mas tudo isso é um treinamento de Deus para te fazer uma pessoa melhor do lado de dentro. Você entende? E aí, percebe uma coisa, as pessoas falam assim: ele ficou metido, ele está diferente. Meu irmão, pensa. Quem não entende vai achar que a essência foi comprometida, porque ela não convive no meu ambiente. Ela não faz parte da mesa que eu sento. Ela não frequenta os cultos que eu frequento quando eu não estou na Vivenda de Amor. Ou você acha que eu não vou em alguma igreja? Assim como eu alimento vocês, eu vou em lugares para me alimentar. Como eu tive o final de semana sendo alimentado pela igreja do Bispo Samuel, aleluia. Tudo isso você acha que é bobagem, mas tudo isso é Deus forjando para te dar uma cultura nova.
Hoje eu penso de uma forma diferente em muita coisa. Não estou falando que eu estou certo, amém, igreja? Não estou falando que tudo que eu faço e falo, você tem que bater palma e aprovar e achar legal, não é isso. O que eu estou dizendo é que o Danilo de 15 anos atrás não existe mais, por quê? Porque esse Danilo, primeiro, ele foi salvo por Cristo. Você foi salvo por Cristo? Então preste atenção numa coisa, olha para cá. Jesus conhecia o que era lei romana. Eu disse? Sobre o quê? Fala lei romana. Foi ele que disse: se pedires para andar 1 milha, ande 2. Que lei é essa? Vocês ouviram o que eu falei ou não? O Jesus que você vem adorar de terça, quinta e domingo estudou. Ele cresceu em sabedoria, inteligência e estatura. Quem está me ouvindo? Ele não se limitou. Jesus era simples, nasceu numa manjedoura, mas ele não se limitou no seu crescimento profissional e espiritual. Ele aprendeu sua função de carpinteiro. Ele socializou. Quem está me ouvindo? Pensa comigo, eu tenho uma palavra para ir embora, para ir para a Europa, para outros países, para a África, para outros lugares, implantar a igreja, amém, glória a Deus. Não fazia sentido para mim 10 anos atrás. Por que faz hoje? Porque Deus vem alimentando a cultura de que Ele pode fazer algo amanhã diferente do que Ele fez muitos anos atrás. E eu me permiti, me submeti a esse tratamento. Quem está me ouvindo? Irmão, tudo que acontece com você vai te ensinar. Fala isso comigo. Tudo que acontece comigo vai me ensinar. Agora, tem muitas pessoas, não estou te humilhando, nada disso, presta atenção. Eu só tenho um 2º grau completo e eu terminei no supletivo. Ok? Não é isso? Cara, se você sabe que você tem que estudar, Jesus não vai sentar na cadeira. Jesus não vai fazer a prova. Jesus não vai trabalhar por você. É você que tem que fazer isso. Jesus aprendeu a lei romana, ele aprendeu o hebraico, ele cantava em hebraico e aramaico. A língua aramaica era a língua social, mas a língua hebraica era dentro do templo, no religioso que ele usava. Quem me ouviu? Jesus se submeteu a um tratamento de ensino do Pai para poder alcançar milhares de pessoas, amém, queridos? Não faria sentido ele vir ao mundo maduro, 33 anos, morrer na cruz, quem me entende? Ele teve que aprender. Nasceu de uma virgem, passou pelo processo, foi apresentado ao templo. Depois de apresentado ao templo, com 12 anos foi apresentado para fazer seu bar mitzvah, que se chama o filho da lei, o filho do mandamento, aonde um jovem já se comprometia com a Torá e era então classificado como responsável de tudo aquilo que ele iria executar com atitude religiosa. Quem está me ouvindo? Vocês estão bem aí, gente? Então eu não posso vir aqui pregar qualquer coisa, eu sei o que eu estou falando para você, amém? Então escute bem, você precisa dominar o que você faz. Você precisa socializar. O evangelho de Cristo não é para crente, o evangelho de Cristo é para a salvação de todo mundo. Como é que eu vou sentar com o executivo se eu não sei falar de investimento? Como é que eu vou ganhar ele se eu não entrar lá? Como é que eu vou ganhar uma psicóloga se eu não souber como ela pensa emocionalmente? Quem me ouviu? Como é que eu vou ganhar essa classe? Como é que eu vou ganhar um empresário que ele ganha 1,5 milhão por mês? Que tipo de conversa eu vou ter? Você entende que a gente está tão evangeliquez que a gente não permite pensar de uma forma diferente, e quem pensa diferente você julga? Você viveria como aquele povo, julgando Cristo, mas Cristo se submeteu a ser ensinado pelo Pai, pelas pessoas. Ele teve que sentar numa escola hebraica, gente. Ele teve que ouvir um Gohalet, um sacerdote. Ele teve que ouvir alguém para poder ensinar. E hoje se tornou não só um modelo de salvação, mas um modelo como se pastoreia uma igreja. Quem está me ouvindo? Um modelo de ser um filho que faz a vontade do Pai. Alguém pega isso? Alguém que se colocou para servir a minoridade da sociedade, melhor dizendo, naqueles dias. Nós precisamos transicionar. É na sociedade. É a sociedade que está adoecida, e a igreja precisa ser luz e sal da terra para essas pessoas. Você precisa ganhar seu chefe. Seu chefe tem que ficar em crise com a sua honestidade. Eu fico com vontade de pregar hoje. Seu marido tem que olhar para você e falar: ela está se esforçando para mudar. A sua esposa tem que olhar para você e falar assim: não é mais o cara que eu conheci, você está melhor, meu amor. Aleluia. Porque
Porque não acreditar na mudança das pessoas, a gente não acredita na cruz. A cruz de Cristo restaura o homem na sua origem como ele deveria ser. Aliás, vou melhorar, como ele já é. Percebe? Como que Cristo, pastor, mas estou com problema financeiro, já está consumado. Pastor, estou com problema no casamento, já está consumado. Então eu não preciso somente de uma restauração no casamento. A restauração já existe. O que eu preciso é descer da onde eu estou, pegar a mão da pessoa, dá a mão aqui, filho, fica de pé, e trazer ela para o meu campo de atuação e de habitação. Quem está me ouvindo que eu estou falando? Geralmente, obrigado, só isso, obrigado. Geralmente a gente não quer fazer isso. A gente não se submete a ser humilde para aprender. A gente quer subir no altar, pregar o que a gente acha, não o que a nossa igreja está nos ensinando. Porque o que nós ensinamos para vocês é para vocês praticarem amanhã. Não era para os seus pais ligar para mim e falar que está com problema com filhos que não obedecem. Não era para ter problemas no casamento. Quem está me ouvindo? Não era para ter problemas no ministério. Mas por que tem? Porque menos conhecimento de Cristo, mais conhecimento sobre a terra, mais conhecimento sobre a terra e menos conhecimento de Cristo, eu vou virar um socialista e não um cristão. Jesus não deixou as duas coisas se desunirem. Quem está me ouvindo? E Efésios 3:14, Paulo fala um pouco sobre isso. Paulo vai dizer o seguinte: por esta razão eu me ajoelho diante do Pai, do qual recebo o nome de toda a família. Diga comigo: família do céu e da terra. Fala: família do céu e família da... Você nasceu de alguém, você é filho de alguém. Mas antes de você ser filho de alguém, Salmo 139, antes, quando você era um embrião, eu já tinha escrito um livro a seu respeito. Antes de você sair do ventre da sua mãe, Deus preparou teu pai e tua mãe para você vir ao mundo. Deus preparou. Você não é o último filho que foi abandonado. Você não é uma última filha que não recebeu um carinho porque seu pai morreu. Eu quero te dizer que, como Paulo achou a graça de Deus do Pai Celestial, a graça de Deus está aqui para você achar e buscá-la, para você receber a paternidade de Deus no seu abandono, no seu desamparo, na sua saudade. Deus é um Deus que é Pai. Se eu não tiver a dimensão do que é o céu para a terra, eu vou querer somente ser espiritual dentro da igreja, se tornar um missionário, mas ser uma bagagem com uma cultura ou linguagem do país que eu vou implantar, das pessoas que eu vou evangelizar. Então eu me torno um cara muito espiritual e religioso, e eu deixo-me de comunicar com a terra. Paulo fala: não, existe uma família no céu e uma família na terra. Une as duas coisas. Quem me ouviu? Não, fala para alguém: vamos unir as duas coisas que é melhor. Não aprenda somente sobre Nietzsche, sobre Darwin, sobre Karl Marx, que é isso que fala nas escolas hoje. Não fala matemática, é Karl Marx agora. É Darwin. Na minha época era 1 mais 1, 2. Não, é sério o que eu estou falando. Era tabuada. Mas elas existem, eu sei que elas existem, mas bem sutil. A ideia agora é, como eu sou um pregador do cristianismo, eles são pregadores de ideologias. Esse é o maior perigo hoje. É o maior perigo, como a gente que assiste aquela a Netflix, né? Que faliu a Blockbuster. O mundo está se atualizando e você está ficando para trás. Ninguém está me ouvindo o que eu estou falando. Fica aí certinha, não se atualiza não, que aquela que vai ser a concorrente do seu marido vai roubar ele de você. Continue a chata do lado do seu marido, continue o chato de galoche do lado da sua esposa, e vai abrir concorrência. Pastor, mas tem Cristo. Cristo fala para a gente cuidar da nossa família. Quem me ouviu? A Bíblia diz que o marido deve sacrificar pela esposa. A Bíblia diz que o marido, ele tem que ser o primeiro. Amar a sua esposa cuidando do corpo. Qual corpo? O corpo que você desfruta, maridão. Por quê? Irmão, eu estava no encontro essa madrugada, eu me olhei no espelho e falei: não, minha esposa não merece um corpício desse aqui não. Eu estou exigindo uma coisa e eu não estou dando. Quem me ouviu que eu estou falando? A gente faz assim em áreas da nossa vida. A gente quer ganhar salário, Sueli, de 6 mil, mas bate atrasado. Tá de brincadeira? É ou não é, gente? A gente é assim.
A gente exige algo de alguém que não estamos conseguindo dar. Quando acontecer isso aqui na cuna, para tentar trazer, não vai machucar a pessoa. Desce no nível dela, busque onde ela está ou onde ele está e traga para ele no nível que você encontrou. Alguém me ouviu? Porque um dia você esteve lá. Eu disse que um dia você esteve lá. Deus teve paciência de te salvar. Deus vai ter paciência com você e com ele para salvar ele também. Tem muita pessoa que entra na igreja achando que é crente porque está na igreja. Não, o cristianismo é converter você na sua atitude, na sua mente, transformar você numa identidade de filho e saber que você não vai mais trocar nada e nem Jesus por uma herança forreca, porque você tem uma mansão celestial te aguardando. Você pode glorificar o Senhor? Aí as pessoas não entendem isso. É loucura. O problema de não entender, nós vamos fazer comparações. E a comparações uma hora vai te trair, porque a comparação é só o emblema, é só a embalagem. O conteúdo é o que faz a embalagem existir. Eu disse? O conteúdo é o presente. Não é o presente, é a motivação. Olha para mim, não é a embalagem nem o... Como é o nome? Fala alto, gente, vocês estão tendo. O laço. Não é a camiseta. É lembrar que você é alguém importante, que ela parou para pensar e te dar um presente. Quem me ouviu? Se você quiser me dar uma oferta hoje, eu recebo também. Tá difícil o negócio. Mas não é isso. Não estou falando para você dar presente para mim. Escute. Não permita que você aprenda tanto, se atualize tanto, cresça tanto e perca a sua essência de amar quem está lá no fundo da igreja. Foi essa palavra que eu recebi ontem, antes de ir para o encontro. Cara, o dia que Deus te levantar para ficar famoso, não esquece quem esteve com você quando você começou o ministério. Sabe que você está carregando um ministério aqui dentro, está sendo reconhecido, reconhecida aos poucos, claro, na sua medida. Deus conhece o meu coração e o seu. Aleluia. Não esquece como, quem te ajudou e serviu quando você não falava nada com nada e colocou você aonde você está hoje. Quem abriu a porta para você? Quer ver uma coisa imperceptível? Quando a gente vai viajar, escolhe um hotel mais top ou médio. Geralmente agora hoje, graças a Deus, aleluia, as portas estão se abrindo hoje aqui. Está vindo 7 estrelas para você passear com a esposa. Cabo Frio, Arraial do Cabo, onde você quiser, Deus vai te dar. Maceió, vai pegando aí, Rio Grande do Norte, aleluia. Quando você chegou para alugar o hotel, alguém te atendeu? Telefone. Diga para o seu irmão, o telefone não é zap, ela fala alô ainda, pode ligar para alguém. Gasta os créditos um pouco. Não, é sério, escuta. Quando você paga para usar a internet, tem crédito. E todo mês o crédito volta para aquilo que você não usou. Porque a gente se atualizou demais, mas perdeu algumas essências. Quem está me ouvindo? Carta ainda faz as pessoas chorarem, porque parou para se dedicar para escrever. Alguém me ouve aqui, por favor? Entra comigo no que eu estou pregando. Existem coisas que você está comprometendo, destruindo tudo aquilo que foi te ensinado. E a palavra de Jesus para uma das igrejas é: fortalece ainda aquilo que resta em você. Não deixa morrer aquilo que foi bom. Não deixa de amar quem te ajudou. Você focou na piscina, na cachoeira, no passeio, mas esqueceu que aquele hotel estava limpo, que a camareira arrumou sua cama. Quem me ouviu? E quando você vai embora, você não agradece quem te serviu. A gente é assim, cara. A gente está tão empolgado. A viagem agora é pensando: puxa, gastei bastante, como é que eu vou pagar isso? Você está preocupado, mas você não percebeu que o seu desfrute, Deus deixou um ser humano ali para colocar você naquele lugar, cara. Será que essa semana não vai ter amigos nossos que vai cortar pulso e dar tiro na cabeça e a gente não está vendo? Ô igreja, vamos despertar para a sociedade.
Vocês viraram religiosos, a maioria. Pergunta para você mesmo: seus amigos viriam nessa igreja? Por que você acha que eu me visto assim? Por que você acha que a gente pintou de preto, pintou o logo, mudou a cara da igreja para receber todos os tipos de pessoas na igreja, cara? A pessoa se sente bem, sentar no sofá e assistir o Netflix. Então quando ela entrar na igreja tem que ser o mais excelente, o mais confortado, o mais amor e a graça de Deus operando aqui. Alguém está me ouvindo? A gente precisa entender essas coisas. É lógico, na nossa atuação, no nosso financeiro. Ninguém vai te dar uma cadeira de luxo para você dormir e babar depois de uma feijoada que você comeu, uma lasanha, aquele macarrão, amém? Mas por quê? Porque tem que ser assim, cara. Se eu tivesse de terno, a igreja estaria mais vazia do que hoje, ou estaria mais cheia de crente chato, crente insuportável, crente que não estou falando aqui para ninguém, por favor, estou falando de coisas que eu vivo há 15 anos. Irmão, eu planto igreja já faz tempo, eu lido com pessoas já faz tempo, eu sei o que eu estou falando. Eu não cantei hoje, né? Ah, então vou sair da igreja e vou lá para a sede. Crente ruim de trabalhar, não sabe servir, acha que servir um copo d'água para alguém não é minha função, tem o diácono Carlos. Quem me ouviu? É essa igreja que Deus está desconstruindo hoje aqui. Deus vai mudar a configuração e vai colocar pessoas que queiram servir do nosso lado. Sabe por quê? Porque a gente precisa de pessoas que tenham um coração serviçal e tem aliança, tem amor. Não estou falando que quem está fazendo hoje a obra não faz. Eu estou falando que Deus vai dar mais pessoas assim. Aleluia. E olha para o seu irmão e fala assim: você tem uma família no céu, você tem uma família na terra. Paulo continua dizendo: irmão, se você está fraco em alguma área, ore para Deus mostrar para você um equilíbrio das coisas. Amém? Volta para mim aqui, não perca o raciocínio não, já estou terminando. Ore. Paulo orou dizendo: eu tenho um pai no céu. Quem tem um pai no céu? Jesus, o Filho de Deus, nos ensinou: vocês têm um pai. Quando você for orar ao Pai, ore assim: Pai nosso. Então pare de pedir para mim aquilo que Deus quer que você acesse. Entra você no lugar. O Pai está no secreto esperando você. Perfuma teu quarto quando chegar hoje em casa. Tem muita pessoa que Deus está falando aqui agora, o meu espírito tem muito toque. Deus arranca esses toques que você tem. Será que eu fechei a porta mesmo? Aí vai lá e confirma. Irmão, desculpa, eu não sei se é toque. Eu não sei se é toque, talvez seja. Eu só não faço isso na minha casa e na casa de alguns irmãos. Quando eu olho para o banheiro, é o lugar que eu entro às vezes. Você também? Eu tenho mania de pegar o papel higiênico e forrar para depois tirar e jogar no lixo. Quem está me ouvindo? Me ensinaram assim. Eu não sei se é toque, estou falando uma coisa para abrir com os irmãos, amém? Só que a gente não percebe que naturalmente a gente tem a nossa cultura, a gente sabe falar como falar. Ó, você percebe como você falar na sua casa, você não falar aqui na igreja da mesma forma? Se você trazer os seus amigos, pensa num cara que ganha 1 milhão entrando nessa igreja. O cara, ou no mínimo, ou ele vai ser um cara muito cético, ou Deus vai pegar ele e vai falar assim: cara, vamos investir nessa igreja, tem muito projeto bom aqui. Quem me ouviu? Deus vai trazer esses caras aqui. Quem está me ouvindo? Você escuta o que eu estou te falando. Deus vai nos tirar desse salão, vai trazer uma multidão para a nossa igreja, vai levantar você para pregar, para interceder, para cantar. Se prepare que muitos de vocês vão se batizar nessa nova temporada. Muitos de vocês vão pastorear casais. Muitos de vocês vão se aliar ao Ministério IPD com Júlio para dar finanças nessa igreja. Alguém me ouve? Muitos de vocês vão fazer faculdade, vão se formar, terão os melhores cargos. Eu profetizo isso porque o Deus que afetou a sua vida, Ele não só te salvou, Ele quer tirar você do lixo para colocar na mesa dos príncipes. Deus fez isso com Davi, cara. Deus, Ele muda a cultura de um homem. Enquanto você me julga ou julga alguém porque está melhor hoje, ou roupa, ou condição, percebe uma coisa: acesse, você tem o mesmo Pai.
O mesmo Pai que transforma o da direita, transforma o da esquerda. O mesmo Deus que tira o traficante, tira a prostituta. Alguém me ouve? Levanta a mão. O Deus que te salvou, salva o teu marido. O Deus que resgatou você, resgata o teu pai. Se prepara para esse novo tempo. Esteja pronto para viver o que Deus quer. Pare de adiar os processos. Está travando muita bênção na sua vida. Se prepare mais para a próxima prova. Se prepare mais para o próximo concurso. Alguém me ouve? Mas não martirize, permitindo que Deus desça nesse nível medíocre que você se colocou. Deus me mudou. Quantos entraram aqui, era traficante, estão sendo transformados. Quantos eram craqueiro, chorava cocaína, está sentado hoje transformado nesse lugar. Como é que a gente pode tratar isso? Olha para mim, as melhores pessoas para ganhar outras pessoas são pessoas que têm histórias de milagre. E você tem, levanta a mão. Deus uma hora tocou em você, curou você, abriu portas. Você percebeu que você conseguiu pagar aquela conta que você disse que não conseguiria? Deus é o seu Pai e Ele cuida de você. Alguém pode glorificá-lo nessa noite? Mude a sua mente. Vai estudar, vai fazer uma faculdade. Dê o melhor com excelência. Começa na tua casa, começa na louça, começa a lavar agora. Mas não se limite nisso. Você não está morta para enterrar o teu sonho. Eu falei, hoje as pessoas vêm até aqui para ver a referência de quem foi transformado. Então a nossa igreja é referência para quem foi transformado. Resgate para resgatar outros. Diga, resgate para resgatar. As pessoas veem que Deus muda. Conheci esse cara, como ele está aqui. Quem me ouviu? Conheci essa moça, como é que ela está aqui? Foi Jesus. Só que o dia que eu for para a Europa ou qualquer país, eu vou ter que me atualizar para a cultura daquele local. Se você ficar muito espiritual e fugir da terra, ou ficar muito na terra e fugir do espiritual, você vai se perder. Seu coração, diga para o seu irmão, seu coração está no Pai ou nos seus problemas? Responde para você. Enquanto você ficar focado nos seus problemas, Deus não vai mudar eles. Você vai ficar muito tempo aí patinando, até sangrar. Quando sangrar, você fala, pastor, me ajuda. Aí eu falo, opa, pastor tem que ajudar, né? Sempre é assim. Quem me ouve? O pastor fala assim, Suelen, faz isso. Se você faz o contrário, você não obedeceu a acabou. Acabou, não tem mais o que fazer. Eu te dei uma direção, você pediu, me ajuda, sim ou não? Eu falo, faz assim. Se você faz o contrário, o problema é seu, não é meu. Não culpa a igreja, não culpa o pastor. Olha o que a gente está pregando, gente. Mensagem de linguagem popular, dia a dia. Você está na mesa com o cara tomando cerveja e não se incomodar. Fala, e aí, meu, como é que você está? Vim te ver. Ele tem que se incomodar, não você. Puxa, eu preciso ir na igreja. Então, eu vou cortar o cabelo no Vila Aurora, eu não posso ir. Ele se converte com a própria boca. Eu entro e falo, preciso ir na igreja lá, né, meu? Eu sei que eu não vou. Uma hora eu vou lá, pastor. Por quê? Porque o nosso testemunho fala, amém, gente? Jesus hoje está despertando muitos de vocês aqui em áreas que estavam mortas. Pega isso. E se prepara para ler livros que vão inspirar você a ser melhor. Se prepara para andar com pessoas melhor da classe social, para colocar dinheiro na tua mão. Aconteceu isso comigo. Não tenta entender minha vida. Eu casei com uma pessoa, a patroa que é meio que mãe, fala assim para ela, esse carro é seu, paga como você pode. Me explica. Todo dia acontece isso na vida de alguém? É graça de Deus? Mas tem uma pessoa que aconteceu isso muitas vezes. O nome dele é José. Sabe o que você tem? Você pode estar pagando aluguel, não pagou todas as contas. Alguns de vocês, igual eu sei. Mas você tem a graça de Deus. Não, você não entendeu. Vou te falar de novo. Você tem a graça de Deus. E a graça de Deus, ela aperfeiçoa na sua fraqueza. Enquanto você se achar forte, você vai ficar no mesmo lugar. Mas quando você orar e depender do Pai, a força do Pai vai te inspirar a você chegar no seu destino.
Pode aplaudir e glorificar o Senhor. Você está na tua força, e na tua força não vai, nego. Diga para a irmã e para o irmão que está, sei lá, na nossa força não vai, não tem jeito. A gente só está se cansando. Tenho mais 10 minutos para acabar. Vou ficar aqui, tá? Vou ficar nesse manto aqui, ó. Amém? A oração, ela toca o imaginável. Cara, se você me conhecesse em 2005, você não ia querer que eu seja seu pastor, não. Deus está dando uma palavra para você. Receba. Poder autorizar para você. Deus fazia pela misericórdia, mas não é isso, evangelho. Não mistura na tua cabeça ministério, não é isso. Escuta, era eu não tinha identidade. Quem está me ouvindo? Quando você não tem identidade, tudo que te oferece você sai pegando. Por isso você virou um dinossauro. Aqui e aqui. Quem me ouviu? Pode rir, mas eu estou falando sério agora. Tudo quando você não tem uma identidade. O logo nosso da igreja é o V, porque eu comecei a ouvir. V vem de vivendo, vem de viver, vem de vida. Comunica alguma coisa. Hoje a frase é pequena. Hoje as pessoas estão gravando as coisas mais mastigadas, sim ou não? A gente tem que entender isso. Se você não entender por que a gente configura a nossa linguagem, roupa, logo, cor de igreja, você não vai entender o que é o reino agora. Olha para mim, músicas que me tocaram nesse final de semana que eu lembrei. Eu comecei a refletir, puxa, o meu encontro nessa área. E eu chorando sozinho. E Deus tocando na vida daqueles homens, aleluia. Cara, pensa numa chapação. Quero te falar uma coisa, se a gente perder a nossa família, a gente vai perder tudo. Mas se a nossa família estiver do nosso lado, se tua esposa está do seu lado, vai até o fim, você vai vencer. Se teu noivo está do seu lado, vai até o fim, vocês vão vencer. Alguém me ouve? Conserta algumas coisas que estão erradas aqui dentro, cara. Não se torne essa pessoa amarga. Você não é isso, eu não sou isso. Você veio da eternidade, aleluia, e foi manifestado na terra e hoje existe. Eu disse que você foi criado na eternidade e manifestado na terra como Jesus foi. A gente vai remoendo, se amargando. Daqui a pouco o evangelho fica chato. Ir para a igreja bater carteirinha. E eu quero te falar a última coisa, versículo 16 para terminarmos, tá? Ele diz: oro para que com suas gloriosas riquezas Ele vos fortaleça no íntimo do seu ser. Diga comigo, gloriosas riquezas. O que Deus tem para mim? Fala alto. Não se sinta pobre, porque o teu Deus é o dono do ouro e da prata. No mínimo, você não pode ter a condição aqui, mas lá, filho, vai pisar no ouro. Me explica aí. Você não entendeu o que eu falei? Se você entender que a mentalidade tem muita coisa para você acessar, Deus só está dizendo uma coisa nesse texto para mim e para você. Quando você estiver intimamente na oração comigo, eu vou te ajudar a amadurecer para você acessar as riquezas. Você não vai se perder porque eu te dei 1 milhão. Porque 1 milhão é R$1 para você. Seu coração não está nisso, está em mim. Você não vai se perder quando eu te dar uma pessoa para você casar. Você não vai se perder quando eu te der um namorado. Você percebeu que você e eu muitas vezes somos testados e desaprovados porque a gente não consegue passar uma linha tênue. Um desafio, primeiro desafio financeiro, não passou. Vai como testemunhar que Deus dá a vitória na vida das finanças? Percebeu? Você quer contar um testemunho sem passar. Você quer falar de restauração sem ser restaurado. Deus está te treinando. Ore para acessar as riquezas de Deus. Ore para se fortalecer no íntimo. Diga, no homem interior. Fala alto, na mulher interior. Cara, aquele que nasceu de Cristo é nova criatura. Você tem um poder dentro de você. Você tem uma graça dentro de você. Ele está dizendo que existem riquezas para acessar. Ele diz: fortalece seu íntimo com o poder por meio do Espírito Santo.
Percebe? Você nunca esteve sozinho, mas se sente. Vou te falar o que aconteceu essa madrugada. Lá tem um quarto gigante. Estava eu, o pastor Valdeci, nesse quarto gigante, imenso. Eu falei, quanta cama. Eles não tinha tantas pessoas assim, então não ocupou todos os lugares. A gente ficou num lugar reservado. Ele dormiu numa cama, eu em outra. Lógico, né, irmão? Pelo amor de Deus, né? Deus me livre. Beliche, grande espaço. Digo para você, tinha bastante espaço, fica tranquilo. Brincando. Fui, tomei banho. Fiquei lá, tentei chamar minha esposa, passando roupa, acabou a bateria, meu filho me ligou 2 vezes. Digo para você, Mateus com 4 anos faz ligação para o papai. Papai vai dormir lá, filho. Depois hoje ela falou, fiquei até as 4, acabou a bateria, fiquei passando roupa, fiquei acordado com o bebê. Aí ela falou, pelo menos ela tinha o Mateus. E eu tinha o pastor Valdeci. Ela estava melhor que eu, irmão. O cara roncou a noite toda. Que raiva. Eu ia pegar no sono, eu acordava ali. Diante de Deus, eu acordei 3 vezes na madrugada. Que raiva. Porque se está cheio o quarto, irmão, já fui para encontro com Deus. Não fica, os que é líder e servo, evite ficar nos quartos dos gordinhos. Eles roncam muito. Eles roncam pra caramba. Se eles dormirem com a barriga para cima cheia, jantar 11 horas da noite, você vai ficar uma sanfona. Eu já fiquei num quarto desse, é demônio puro isso aí. Aleluia. Não fica não. Aí, irmão, vai vendo. 3 horas da manhã. Vou te contar o que aconteceu comigo. Eu fiquei com medo. Ele roncando e eu com medo. Porque o quarto era grande, tinha um espaço. Então as beliches do lado direito tinham acesso para um banheiro independente. Desse lado tinha um outro banheiro bem grande, lindo lugar. Aí eu apaguei a luz de lá. Eu falei, vou ficar para cá. Ele está roncando, pelo menos aqui o ronco fica bem distante. Aí eu falei, não, cara, eu vou ficar lá do lado dele, ainda que ele está roncando. Fiquei do lado dele. Tomei banho no outro banheiro, no outro da direita, e dormi aqui na esquerda com o banheiro do lado. O que eu estou te falando? Naquela hora, sabe, veio uma sensação assim no espírito agora, falando para você não rir, mas para você ser curado, amém? Eu olhei e falei, puxa, pensa se aparece um demônio aqui agora? A mente começou a trabalhar, do nada. Não sei se o diabo me visita agora. A mente criando, sozinha. Se um demônio começa a me enforcar na noite, minha mente pastor, tá? Escute. Eu olhando para o negócio escuro. Sabe o que eu fiz, gente? Sentei na cama e eu me percebi, e o Espírito Santo falou comigo. Ele falou, esse medo entrou no seu coração quando você tinha 8 anos de idade, que acabou a luz. Quem me ouviu o que eu falei? E você não consegue dormir com toda a luz apagada. Deus está falando com pessoas aqui. Porque você pensa que das trevas vai vir alguém, e você esquece que o Espírito Santo é luz dentro de você. Eu falei assim, eu sou um líder, estou no encontro com Deus, tem um Espírito Santo. Medo, você não vai mais me dominar. Eu só acordei pelo ronco, não pelo demônio. Mas você percebe? Escute, vou terminar agora aqui. Todas as vezes que você deixa de confiar no Pai, você é abalado no coração. E tem um louvor da Nívia que é sensacional. Confiamos em nosso Deus e em seu eterno amor, e não seremos abalados. Como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Cadê aqueles que confiam no Senhor? Vamos aplaudir Ele nessa noite.